Enquanto conversávamos, Teofanes perguntou se Dáscalos planejava uma viagem à Grécia durante o verão. Dáscalos passava várias semanas em Atenas todo o ano, dando cursos intensivos para seus discípulos lá. No restante do ano, mandava-lhes fitas. Dáscalos disse que a invenção do gravador facilitou muito seu trabalho. Ele agora podia atingir um número bem maior de pessoas. Vou tirar umas férias de 10 dias e vou acompanhá-lo, disse Teofanes. Ótimo, mas nós vamos ter que ir de barco. Dáscalos virou-se para mim e mencionou que Teofanes tinha pavor do mar. O estômago dele tinha dificuldade para se acostumar às ondas. Dáscalos acrescentou. Mas ele não deveria se preocupar em ficar enjoado. Vamos garantir que o mar fique calmo para que Vossa Excelência faça uma viagem agradável. Eu presumi que Dáscalos estava brincando ou falando metaforicamente, mas estava errado, ele estava falando sério, embora houvesse uma forte dose de ironia humorística em suas observações. Eu espero que você consiga acalmar o mar como fez no ano em que fomos para Tinos, respondeu Teofanes, percebendo meu olhar incrédulo. Ele começou a explicar que em um certo ano, no verão, havia saído com Dáscalos para navegar em peregrinação à ilha grega de Tinos, famosa pela natureza milagrosa de uma estátua da Virgem Maria. O mar em volta de Tinos é conhecido por ser sempre turbulento. Dáscalos, de acordo com Teofanes, usou seus poderes especiais e acalmou as águas. Quando eles desembarcaram, os pescadores locais e marinheiros ficaram intrigados com a tranquilidade súbita do mar. Mas como você fez isso? Eu perguntei. Eu só queria que o mar se acalmasse para o bem do meu amigo Teofanes. E o mar me ouviu. Dáscalos respondeu muito seriamente. Mas como você fez isso? Insisti. Lá vem você me fazendo esta pergunta o tempo todo. Como você faz isso? Como faz aquilo? Imagine que você está na frente de Paganini, com o violino dele, e pergunta: Senhor Paganini, como o senhor toca o violino? O que você acha que ele ia responder? Você acha que ele poderia explicar como toca o instrumento? Comigo é a mesma coisa. Eu faço as coisas, mas não me pergunte como. Eu não sei explicar. Tal fenômeno, segundo Dáscalos, não devia nos escandalizar. Aqueles poderes eram latentes em todos os seres humanos. Afinal, o próprio Jesus havia acalmado as ondas. Como todo ser humano tem dentro de si o Logos de Jesus Cristo, todo ser humano pode, em potencial, dominar esse poder. Já eram 16 horas e os discípulos de Dáscalos estavam reunidos na estoa, esperando a fala do mestre no horário marcado. Nós terminamos de conversar depois de uma breve incursão na atual confusão da política local. Parecia que ninguém em Chipre podia evitar discutir política. Foi o tema central da conversa entre jovens e velhos, igualmente. Diante de uma força de ocupação no norte, a política adquiriu uma intensidade de proporções existenciais. Dáscalos falou sobre elementais. No começo, ele resumiu muitas das ideias que havia discutido durante reuniões anteriores. Era um método pedagógico dele para repetir materiais antigos de forma rotineira, até que seus alunos tivessem digerido completamente o tema. Elementais, ele disse, tinham vida própria como qualquer outra forma viva e podiam ter uma existência independente daqueles que os projetaram. Qualquer pensamento e qualquer sentimento que uma pessoa projeta é um elemental. Ele então explicou que existem dois tipos de elementais: aqueles que são produzidos subconscientemente, que chamam de elementais de emoção-pensamentos, e aqueles consciente, construídos e chamados de elementais pensamentos-emoções. Ele continuou dizendo que o indivíduo pode vibrar por meio de pensamentos e sentimentos. A maneira como uma pessoa vibra determina o tipo e a qualidade dos elementais que ela cria. Quando se vibra primariamente por meio dos sentimentos, a pessoa fica sob o impacto das emoções e desejos, e o pensamento exerce um papel subserviente. Esses são os elementais emoção-pensamentos. Quando alguém é influenciado pelo pensamento, constrói elementais feitos de substâncias noéticas e se torna um mestre do poder das imagens.
Um pesquisador da verdade deve treinar-se para construir elementais poderosos, porém benignos, feitos de pensamentos fortes, dentro dos quais o desejo e o sentimento têm um papel de auxiliar. Esses elementais, pensamentos-desejos, duram mais, são mais fortes e costumam cumprir muito mais rapidamente a tarefa para a qual foram construídos. Elementais de emoção-pensamentos são características de pessoas comuns que não têm uma compreensão da natureza do pensamento e do desejo. Consequentemente, eles frequentemente são vítimas dos elementais que criam. É a lei da natureza que, uma vez que os elementais são projetados e liberados, eles eventualmente retornam ao subconsciente da pessoa que os criou. Depois eles vêm à tona na memória dessa pessoa, no nível de consciência, a fim de adquirir novas energias e sobreviver novamente. O mesmo ciclo é repetido até que esses elementais consigam ficar dentro do subconsciente da pessoa em uma base mais permanente. Eles então absorvem energia do duplo etérico do indivíduo e, dessa forma, prolongam sua vida. É assim que se formam os hábitos e obsessões, como fumar, jogar e beber. A tendência dos elementais de retornar à sua fonte é o que torna a lei do karma possível. Um indivíduo, mais cedo ou mais tarde, será confrontado com os elementais que ele cria de modo consciente ou subconsciente. Em uma conversa que tive com Dáskalos, ele sustentou que os elementais de desejos fortes podem voltar para a pessoa que os criou no momento em que ela menos deseja. Dáskalos alegou então que em uma encarnação anterior, como um italiano durante a Renascença, ele era obcecado com a ideia de inventar uma máquina de impressão. O resultado dessa obsessão era passar sua vida presente trabalhando como linotipista em uma gráfica do governo. Nossas personalidades presentes, Dáskalos continuou, e as circunstâncias em que vivemos são a soma total dos elementais que construímos desde a nossa descida ao mundo tridimensional e o início de nossos ciclos de encarnação. Os elementais são construídos com a mesma substância com a qual a personalidade e os universos em geral são construídos, isto é, com matéria etérica do material noético, psíquico e bruto dos mundos. Vamos examinar. Dáskalos continuou e o público de cerca de 30 pessoas o ouvia atentamente. O processo pelo qual um elemental é formado. Você vai notar que não é possível para um ser humano desejar alguma coisa antes de tornar-se consciente de sua existência. Por exemplo, quando eu vejo um objeto, significa que as vibrações elétricas da luz atingiram sua superfície e transferem imagens e formas para os meus olhos. Elas causam uma irritação no nervo óptico e em seguida no cérebro, no qual é impresso como visto. Agora, imaginem que eu estou vendo um objeto que os homens consideram precioso. Um colar de diamantes, digamos. Eu me torno ciente da existência desse objeto por meio da minha visão. Suponho que eu sou alguém com forte desejo por colares de diamante. O que acontece depois? A matéria psíquica é reunida em torno da imagem do colar. O desejo é formado. É precisamente a matéria psíquica que possibilita o surgimento de um desejo, seguido por pensamentos de como satisfazê-lo. Nesse caso, de como obter o colar. Em torno desse objeto, uma série de elementais é formada, e o objeto final dela é a aquisição desse objeto por parte da pessoa que o projetou. Estar consciente de sua existência e ter o desejo de conhecê-lo ou de possuí-lo não basta. É preciso que haja pensamento sobre isso para que um elemental seja criado. O indivíduo, subconscientemente, começa o processo de imagens visuais. Imagine que levamos essa pessoa para um lugar longe do colar que ela deseja e peçamos a ela que pense nele. É bem provável que a pessoa pense no colar em detalhes.
Um outro indivíduo que tenha visto esse colar, mas não ficou impressionado por ele, não vai ser capaz de construí-lo no seu pensamento com a mesma precisão. Assim sendo, concentração e desejo nos levam à construção de imagens feitas de matéria noética. Isso é o pensamento, a condensação da matéria noética. Nós começamos a ver esse objeto pela luz noética. Agora prestem atenção. Quais são as posses verdadeiras? São aqueles objetos que as pessoas comuns consideram reais? Ou são os elementais que construímos dentro de nós? Vamos supor que nós pegamos um objeto precioso nosso e o trancamos em um cofre. O elemental desse objeto está dentro de nós e faz parte de nós. Ele existe na nossa memória e podemos trazê-lo à consciência sempre que for da nossa vontade. Ele é nosso. Mas o que parece, porém, é que ele não é verdadeiro. E se você não puder trazê-lo para a sua memória, como vai saber do objeto que está no cofre? Pensem nisso. Eu vou dar um exemplo diferente. Imaginem que alguém é muito rico, que sabe que tem alguns objetos de valor num cofre secreto, sofre amnésia. Toda a memória dessa pessoa deixa de existir. Que valor você acha que os objetos fora da mente dela vão ter? Nenhum. Portanto, onde está a verdadeira fonte do valor das coisas? Prestem atenção a esses pontos que vocês precisam estudar. Caso contrário, vocês não serão capazes de adentrar e entender a natureza da vida. O que a vida é na realidade, fora perceber impressões e interpretá-las. Pensem no mundo ao redor de vocês. Vocês conseguem percebê-los fora desses elementais? Vocês devem estar entendendo agora que a nossa visão do mundo como bom ou mal vai depender dos tipos de elementais que nós construímos e lançamos. Nada, absolutamente nada, tem qualquer valor no mundo tridimensional se também não tem valor dentro de nós. É aquilo que tem valor dentro de nós que concede valor ao que está do lado de fora. O que significa, por exemplo, a expressão falta de interesse. Quando um objeto que está fora de nós não tem uma contrapartida no nosso interior, ele não tem valor. E de onde vem essa condição? Do objeto ou de dentro de nós? Tudo está dentro de nós. Dáskalos parou sua fala por alguns segundos e depois passou a falar sobre a aparência física dos elementais, mais precisamente sobre como os elementais são percebidos por um clarividente como ele. Quando um elemental é criado, a imagem dele vai aparecer na base do nariz, bem no chakra que fica entre os dois olhos. Um clarividente vai notar que ele aparece primeiro na forma de uma cabeça de agulha. No momento em que ele é expelido do duplo etérico do indivíduo, começa a ganhar seu tamanho natural e forma. Então, ele se move para os dois mundos psíquicos e vai fazendo um movimento cíclico, cujo tamanho vai depender da força do desejo. Daí, ele retorna para a pessoa. Neste momento, o elemental entra no corpo psíquico, mas não no mesmo lugar de onde saiu. Ele entra por um centro diferente, aquele que fica na parte de trás do crânio. A força de um elemental depende do tipo que ele é. Pode ser uma casa que é desejada, uma bicicleta
um carro e assim por diante. Esses são exemplos de imagens concretas de pensamentos e emoções, que permanecem dentro do subconsciente por um tempo relativamente curto. Eles fazem um novo fôlego na vida, da mesma maneira que um embrião procura comida. Eles irão aparecer novamente no disco entre os dois olhos e vão procurar uma saída. As vibrações análogas no corpo psíquico da pessoa vão começar de novo. Ela vai se lembrar e o desejo vai se tornar mais forte. O elemental vai se soltar mais uma vez e se mover em uma trajetória cíclica. Um indivíduo comum não percebe o que está acontecendo. A tendência é que o elemental o domine. O elemental pode se tornar tão poderoso que o indivíduo pode não ser capaz de controlá-lo. Nesse caso, a pessoa é escrava de seu desejo, que às vezes pode ser tão intenso que ela pode acabar indo parar em um manicômio.